Ok. Vamos orar então, queridos? Podemos? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela noite que pudemos ter. Ó Deus, muito obrigado, porque cremos, ó Deus, que é o Senhor quem sustenta-nos, quem nos guarda e permite que possamos dormir em segurança e acordar, como a Tua palavra diz. Muito obrigado por isso, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Te louvamos também, Senhor, porque temos mais este dia para viver, mais este dia para poder servir ao Senhor, estar com os irmãos, nos encontrarmos, podemos estudar a Tua palavra, podemos cultuar ao Senhor, podemos nos reunir como igreja para exaltar e bendizer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos no dia de hoje. Agora, Senhor, queremos pedir a Tua direção, pedir, Deus, que o Teu Espírito nos ajude, nos ensine, ó Pai, que seja um tempo muito proveitoso, Deus, um tempo de aprendizado, um tempo de descobertas na Tua palavra, um tempo, Deus, de desafios também, ó Deus, um tempo de crescimento. Tudo isso, Pai, nós cremos que recebemos o Senhor quando nos dispomos a estudar a Tua palavra. Por isso, Deus, quero Te louvar por isso, louvar pelos resultados, ó Deus, por aquilo, pela obra que o Teu Espírito faz em nosso coração quando estudamos a palavra do Senhor. Muito obrigado por isso. Quero Te louvar por cada vida que está aqui, que se dispôs a dedicar este tempo ao Senhor. É para Ti que nós estamos aqui, Pai, é pelo Senhor, para o Senhor. Por isso, Deus, eu quero Te louvar e agradecer pela disposição de cada irmão, de cada irmã que tem separado este tempo para Ti. Muito obrigado pela semana que se passou. Pudemos também, ao longo da semana, estar estudando a palavra do Senhor, estudando o que precisamos a cada dia. Muito obrigado por isso, Deus. Queremos, em nome de Jesus, olhar para trás com muita gratidão pela semana que passou e com esperança para esta que começa hoje. Muito obrigado por tudo. Oramos assim, entregando este tempo em Tuas bondosas mãos. Quero lembrar, Deus, da vida da Adriana, que está indo para São Paulo para um tratamento, para alguns exames. Pedimos a Deus que o Senhor a leve debaixo do Teu cuidado, ela e sua mãe. O Senhor a renove as forças, fortaleça ela que não passou bem essa semana. Pedimos que o Senhor aguarde, a livre do mal e permita, Deus, que ela possa ainda retornar a tempo, inclusive de estar conosco, se assim for, dentro do Teu propósito. Oramos entregando a vida delas em Tuas mãos e nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Tá, porque eu estou sem microfone. Estou só falando no... Estou sem fone de ouvido, melhor dizendo, né? Estou falando direto no tablet. Porque eu acho que eu peguei uma infecção de novo no ouvido, né? Assim como tinha pego no ouvido direito um tempo atrás, a médica falou que era por conta do fone de ouvido, uma infecção externa. Acho que agora eu peguei no esquerdo e está complicado. Muito bem. Já que a gente consegue trabalhar bastante hoje, eu deixei algumas tarefinhas para vocês, né, na semana passada, e eu queria começar perguntando como é que foi, se fizeram os exercícios que eu entreguei a apostila, o finalzinho dela, né, então agora até a página 42, se não me engano, acho que é 42, ela está fechada, completa. E aí
nós estamos caminhando na última semana, né, no último tempo de ministério do Senhor, e especialmente na última semana. Mas para isso eu coloquei para vocês alguns exercícios, né? Nós falamos na semana passada a respeito do exercício de Mateus capítulo 16. Depois eu pedi para vocês fazerem um exercício sobre a transfiguração, e aí depois nós entraremos, então, neste período final do ministério de Jesus Cristo. Dos que estão aqui, alguém mexeu? Senão a gente vai mexer alguma coisa agora. Quem pegou o material semana passada lá na igreja? Uma coisa, parar. A gente tentou fazer. Opa! Este é o propósito. Não sei se está certo. A teóloga Rosa resolve. Mas que tem de ser? Não sei. Então vamos lá. Eu pedi para fazer sobre a transfiguração, né? Tem algumas perguntinhas, né? Pelo menos 2 perguntas dentro desta passagem de Mateus 17, Marcos e Lucas. É uma questão bem teológica, vou dizer assim, né? Porque é olhar para esta passagem com essa perspectiva que é colocada aqui na ideia de Schaeffer. Alguém se dispôs lá a estudar e oferecer alguma resposta? Marcos e Rosa, que falaram, que pensaram um pouquinho. E apesar de ter... O que tu fez aqui da transfiguração? Nós não fizemos transfiguração, a gente não fez. Eu tentei, essa foi a única parte que eu não consegui. Mas esse aqui. Não, isso aí não é. Alguém de vocês mexeu com a transfiguração? Estudou ou não? Não? Nenhum de nós? Alguém voltou a mexer um pouco mais com Mateus 16, com a questão de Pedro? Ou vocês vão esperar só eu escanear e entregar o resultado? Ninguém mexeu também? Pastor, Ui. o que eu li a respeito aqui de Mateus 16, tá retornando a minha voz. Bom, É só para você, viu, Dira? Porque só para mim? Tá tranquilo. Não? Aqui Então, eu tava lendo a respeito disso mesmo, que o que ficou claro para mim é que Jesus estava falando a respeito da declaração de Pedro. Eu até li um comentário falando que era forçar um pouco o texto, ficar tentando tirar essas conclusões, sabe? Mas aí, lendo 1 Pedro, que ele mesmo fala da questão das pedras vivas que nós somos, né? Aí ele fala das 2 coisas, que Jesus estava falando ali que a igreja seria sobre a declaração de Pedro, né? Que Jesus é o Filho de Deus, mas que nós somos pedras vivas, então é uma igreja que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, então nós somos igreja, né? Então esse sentido também, e até de falar assim, Pedro, você vai ser um ícone, né? E ele foi, não dá pra gente tirar isso de Pedro, né?
Enfim, então é isso. É sobre a igreja que Jesus fala, é sobre a declaração de que ele é Cristo, mas nós somos pedras também, pedras vivas, e a gente tem essa maravilha que transcende o nosso entendimento, que é a igreja, né? Corpo, edifício. Foi isso. Muito legal, muito bom. Como eu falei para vocês, eu vou entregar hoje à noite, só a título de material para vocês guardarem. Ele eu não sei quem tem, né? Vou mostrar aqui. Não sei se dá para ler. Para mim aparece ao contrário. Para você aparece ao contrário? Vox Scripture. Aparece normal para vocês, né? Então, essa aqui é uma coleção antiga, né? De pelo menos uns 15 ou 20 anos, não edita mais, né? Isso é uma revista teológica, né? Na verdade, não é uma revista, quer dizer, é uma revista teológica editava, acho que bimestralmente, nem lembro se aqui fala, bimestral, dezembro, não é mensal, 97, então faz mais de 20 anos, né? E aqui tem um artigo muito joia do Dr. Stephen Kirchner, não sei quem chegou a conhecê-lo, né? E eu vou escanear, na verdade, para entregar para vocês a título de guardar aí de estudo, porque ele aborda de uma maneira muito interessante, que é aquela questão assim, a gente sempre vai para alguns textos, né? Já com uma pressuposição, né? A gente já vai assim, meio que armado, né, para um texto, porque tal linha teológica defende uma maneira diferente da gente, né? Então a gente já vai reagindo contrariamente àquilo que porventura eu possa não concordar, alguma coisa do gênero, né? Então, claro que a gente nunca vai com uma tábula rasa, mas ele aborda de uma maneira, né, de que a gente olhar para o texto, assim, deixar o texto falar aquilo que Jesus deixou revelado para a gente. Então, ele aborda algumas opiniões, né, pelo menos, acho que umas 6 ou 7, algumas se sobrepõem, né, mas defendendo essa ideia, né, de que vamos olhar para aquilo que Jesus falou em relação a Pedro, né, como a Jandira levantou, lembrou agora, temos falado a semana passada também, essa questão, né, de que Pedro foi mesmo, né, um ícone, né, foi alguém muito relevante na história da igreja, né, no início da igreja. Então, a gente achar que Jesus também não está falando exatamente com Pedro, claro que não se defender, e aí não tem base bíblica para a questão do papado romano, coisa do gênero, né? Mas olhar para Pedro como Jesus falou com ele, eu acho que é interessante nós observarmos isso e deixarmos o texto falar ao nosso coração do jeito que Jesus colocou lá para a gente. Então, eu vou entregar isso aí para vocês depois darem uma última olhada, né, com essas opiniões. São, acho que pelo menos umas 5, 6 páginas, a título de estudo, a título de material que vocês possam ter guardado para nós termos essa posição, né, pessoal, individual, a respeito deste texto aí, tá bom? Bom, eu vou deixar aí a transfiguração para quem quiser mexer um pouquinho com ela, né? Como são perguntas, enfim, que nos forçam a estudar esse momento tão especial que é a transfiguração. Eu vou deixar aí em aberto para a gente depois voltar nela, se Deus assim nos permitir, quando vocês estudarem um pouquinho, porque é individual de olhar para a passagem e descobrir, ou pelo menos identificar, alguns elementos do que Schaeffer chama de uma pré-estreia do reino vindouro na Terra, né? Então, é uma pergunta
concordância ou não, mas aí, a partir disso, olhar para estes elementos dessa passagem, porque é considerada, na história da vida de Jesus Cristo, né, é um momento assim em que há particularmente um tempo muito especial do Senhor para com os discípulos, né? Logo depois da declaração de Pedro, como nós falamos, né? Então, é um momento muito especial em meio a toda a oposição que o Senhor vai enfrentar agora, já no finalzinho, né? Do seu ministério. E aí, então, a partir do material que eu entreguei a semana passada, nós estamos aí nessa parte final, e o tema que eu coloquei lá em cima é aperta-se o cerco. Então, vamos fazer alguns exercícios juntos agora de manhã, tá? Então, a gente, dentro do material que eu entreguei para vocês, então, o Senhor já vai estar no final do ministério dele, tá? E ele volta para a Judéia, e agora, nos últimos 6 meses, ele vai passar ali entre a Judéia e a chamada Pérea, né? Ele volta agora já como alguém popular, né? Muito popular em toda a Palestina, mas aí a perseguição, né, e a própria oposição vai intensificar, como nós já conhecemos nas Escrituras, né, a realidade do finalzinho do ministério do Senhor e toda a oposição que ele sofre, apesar dos milagres, apesar dos sinais, apesar de tudo aquilo que o Senhor fez, com toda essa realidade que ele, do ministério dele, ele incomodava, né, a liderança de Israel por não entenderem, por não crerem que ele era o Messias, né? Então, ele agora retornando para a Judéia, ele vai novamente ter, né, agora com muito mais intensidade, essa oposição. Então, eu coloquei aí alguns momentos para vocês no material. Então, há uma oposição em Jerusalém, tá? Nós estamos basicamente aí algumas passagens mais específicas dentro do Evangelho de João. Então, ele participa da festa dos tabernáculos, ele viaja bastante pela região, né, da Judéia e outras ao lado, a própria Pérea, que é o lado ocidental. Depois ele participa daquela festa da dedicação que nós estudamos lá atrás, no início, né, que é a chamada Festa das Luzes, né, próximo da Páscoa. A missão evangelística na Pérea, né, Lucas relata bastante estes meses aí antes da morte do Senhor Jesus Cristo. E depois, em Betânia, né, depois de passar esse período na Pérea, ele retorna então para a Judéia, para a Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Aí nós estamos em João 12, depois João 13, que nós conhecemos que é a passagem do lava-pés, e a gente vai entrar então, e aí mais especificamente e tentando fechar essa nossa apostila, nos últimos dias de Jesus, como eu falei, para a gente identificar, né, desde segunda até o final, o que acontece na vida de Jesus, os episódios que nós conhecemos nas Escrituras, em que momento se deram dentro do ministério e na vida do Senhor. Então, se vocês estão com a página, com a apostila na mão aí, com o material, estão comigo na página 37? Abram a 37. Estão comigo aí? Material da semana passada que eu entreguei. Sim. Nas últimas páginas, né? Então, no decorrer deste período, como eu falei, o Senhor foi alvo de
implacáveis perseguições, né? Foi caluniado, tentaram apedrejá-lo, tentaram matá-lo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, né, olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, qual foi a reação dele? Né? Como é que ele reagiu diante de situações que não são as mesmas, claro, é óbvio, né? Não são as mesmas situações que nós, mas nós muitas vezes passamos por situações que a gente precisa aprender a olhar para a vida de Jesus Cristo, como é que ele reagiu. E quando a gente olha para as reações do Senhor, nós aprendemos bastante sobre o caráter dele, né? E aprendendo sobre o caráter dele, nós temos que trazer isso para a nossa vida, né? Para que o nosso caráter, né, seja semelhante a Cristo, né? Então, quando eu falo que eu preciso seguir a Jesus, né? Segui-lo significa imitá-lo. Imitá-lo significa fazer o que ele faz, não fazer o que ele não faz, reagir conforme ele reagiu diante de algumas situações. Então, eu coloquei aí algumas passagens para nós e eu queria que a gente, juntos agora, eu imagino que vocês não fizeram, né? Ninguém mexeu o que foi aí, mexeu? Ô, pastor. A gente fez aqui. Opa! Só que, assim, a gente não entendeu direito. É difícil de descrever a reação. Ele tem uma reação, mas é difícil determinar uma palavra. Legal, então vamos tentar fazer juntos aqui. Eu acho que com mais cabeças pensantes a gente chega aí a uma ideia. Igual esse primeiro. Eu estou ouvindo a minha voz igual a de mim, né? Mas fala. Igual esse primeiro, até nós fizemos diferente. Eu acho que Jesus indignou, né? Ficou indignado, por exemplo. E ele confrontou os discípulos, né? Foi o que eu escrevi, Rosa. Mas eu escrevi indignação. Então, eu acho difícil eu colocar um sentimento ruim em Jesus. Mas não é tipo, a gente indignado. Eu acho mas ele ficou indignado. É uma reação. Às vezes a gente acha que a indignação nós não temos, né? Mas quando a indignação é contra o erro, né? É contra o pecado, nós temos essa liberdade bíblica, né? De ficarmos indignados também. Né? Então, acho legal a gente entender algumas reações de Jesus naquilo que ele viveu. Né? Então, queridos, se vocês estão com o material na mão aí, vamos fazer juntos, né? Se alguém... Mais alguém mexeu aí? Fernando? Alguém mexeu? Professor Rosa e Marcos? Ninguém mexeu? Só para saber, para eu perguntar aqui se alguém quer falar. Então, tá bom. Então, vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia e ler o texto. João, capítulo 6. Versículos 61 e 62. Ou até o 60 para entender um pouquinho. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Nós já comentamos, né? Acho que vocês ouviram aí, né? A Rosa colocou a reação
do Senhor, né, que para mim é a mesma, né? O Senhor ficou indignado aqui, né? Indignado com o fato de não compreenderem tudo aquilo que o Senhor estava compartilhando com eles, né? A incompreensão por parte dos discípulos a respeito do discurso do Senhor, né? E eram pessoas que andavam com o Senhor, né? Discípulos, não apenas os 12, mas discípulos de Jesus que andavam com ele, seguiam Jesus e a despeito daquilo que o Senhor já vinha falando, nós estamos aqui já como eu falei, né, no final do ministério do Senhor, já se passaram alguns anos aqui, né? Não é um dia, uma semana, né? Já se passaram pelo menos mais de 2 anos, né? Então, eles já conheciam aquilo que o Senhor já anunciava, não completamente revelado, mas já revelado a eles, né? Mesmo assim, uma incompreensão por parte dos discípulos. E o Senhor, então, fica como que indignado, né? Isso escandaliza vocês? Isso não deveria escandalizar vocês, né? Vocês não deveriam ficar escandalizados com esse discurso. Vocês deveriam compreender este discurso. Então, o Senhor fica como que indignado com esta incompreensão por parte dos discípulos, né? E a gente aplica isso para a minha vida pessoal, né? Eu queria que a gente aprendesse com o Senhor, né, com a reação dele, e trouxesse para a minha vida, né, para a nossa vida, né? Muitas vezes nós também deixamos de compreender, né, aquilo que a palavra nos ensina. Muitas vezes nós já, muitas vezes tendo lido, muitas vezes tendo ouvido, né, aquilo que o Senhor tem compartilhado, né? Então a gente muitas vezes, né, deveria pensar um pouquinho se nós também não agimos dessa maneira, né, com essa falta de compreensão, né, do que o Senhor deixou escrito, apesar de nós já conhecermos, apesar de nós já termos estudado, lido, né, nós muitas vezes também não compreendemos o que deveríamos já compreender há tanto tempo, né? Deveríamos já entender e viver há tanto tempo essas coisas, né? Então, acho que é uma reação que ou trazemos para nós, né? Ou usando aqui a reação de Jesus, né? Vou usar assim, a reação do Senhor é santa, né? Então, vamos partir desse pressuposto que nós podemos agir também assim, né? Reagir de maneira santa, né? Indignado, né? Quando a gente vê alguém, né, que já poderia estar compreendendo melhor a palavra do Senhor, já poderia estar andando muito mais perto de Jesus, mas mesmo assim ainda continua distante, né? Muitas vezes a gente fica indignado com as reações de algumas pessoas, né? Com as atitudes de algumas pessoas, né? Diante da caminhada com Jesus. Então, o que eu quero dizer aqui é que há uma indignação santa, né? Quando nós ficamos indignados com atitudes, né? Seja minha, seja de outra pessoa, né? Mas essa falta de compreensão daquilo que a palavra de Deus nos ensina, apesar de tanto tempo andando com o Senhor, né? Não estou falando de pessoas que iniciaram a caminhada agora, mas de gente que já tem um tempo com Cristo e poderia estar compreendendo e andando melhor com Cristo. Continuando aí, versículo 67. No mesmo capítulo, então perguntou Jesus aos 12:
Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? O que vocês acham? Agora, para quem fez e quem não fez, quero ouvir um pouquinho vocês. Eu coloquei aqui que ele se sentiu abandonado pela falta de fé. Quem mais? Eu coloquei aqui, deixa eu... o meu propósito era aprender com Cristo, né? Aprender as reações dele e como é que ele lidava com as situações do dia a dia, como é que ele se relacionava com as pessoas. Então, são alguns textos que eu estou colocando aqui, são textos que eu separei para poder colocar. Então, pode ser que a reação que eu identifico não é a mesma reação que você identifica, tá bom? Mas é assim que eu enxerguei algumas questões aqui dentro da vida do Senhor, né? E o nosso propósito é aprender com ele, né? Como é que ele fez. Então, o Marcos achou que a reação dele é que ele se sentiu abandonado, né? A pergunta que ele faz para os 12, vocês também vão se retirar, porque o 66 fala à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí a pergunta de Jesus, o 67, vocês também vão embora? Vocês também vão se retirar? A minha reação aqui foi outra, diferente, né? Eu escrevi outra coisa. Quero ouvir vocês, vamos lá, queridos, os outros aí. O que é para você? Qual foi a reação de Jesus diante do versículo 66, por exemplo? Mas especialmente o 67. Hoje só vocês falam, hein? Vou ficar quieto. Eu penso que Jesus está sendo muito prático. Mesmo no primeiro, eu não consegui ver indignação. Mas, assim, Jesus tinha uma visão muito clara do ministério dele. E aí ele já tinha feito, já tinha mostrado o Pai, já tinha revelado o Pai. E agora ele estava vendo que era um momento mesmo de ficar muito claro e das pessoas tomarem decisões. E até eu estou lendo aqui numa outra versão, está falando assim, o 66. Não, perdão. O 61 fala assim, Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto. Achei interessante essa expressão. Então, era muito mais a respeito dele do que de Jesus. E no 66, Jesus viu que muitos discípulos o abandonaram, né? E aí ele fala, vocês também querem? Eu acho que o sentimento de Jesus aqui nessa passagem é de clareza da missão e não sendo rude, mas tem a hora que ele tem que ser assertivo e falar, agora é com vocês. E ele faz isso com a gente. Às vezes a gente fica querendo ser mimado, ou, ai, coitadinho de mim. E Jesus fala, não, você já sabe, você já tem entendimento, cabe a você uma decisão. Mas eu não vejo indignação, eu vejo assertividade. Pastor,
Só fecha o microfone quando a pessoa estiver falando, essa microfonia pode vir daí. Legal. Pastor, não sei se estão me ouvindo. Deu um apagão aqui. Esse texto, eu não consigo olhar para ele só e esquecer de situações que Jesus conhecia o coração do homem, sabia exatamente como ele era, né? E Jesus sabia também que muitos que andavam com ele não estavam firmados no ensino dele. E quando ele faz esse discurso, ele já estava fazendo ali uma divisão de águas. E como os 12 eram os mais íntimos, sendo dos 12, 3 mais chegados e sendo dos 3, um amado, Jesus também fala para eles, como quem diz, né? Concordo com a Jandira. E vocês? Que decisão vocês tomam? Jesus estava tão focado na sua missão que se os discípulos, se os apóstolos também se retirassem, ele ia continuar. Ele estava conciso ali. Aquela explicação dele, perdão, não é explicação, aquela imposição dele de se não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, ele estava ali meio que se assimilando na mente deles que ele era o cordeiro pascal que deveria ser imolado e comido, né? A fé deveria ser íntegra, completa. E não havia isso em todos. Então Jesus ali ele já tira a prova, deixando uma palavra, um discurso duro, e aqueles que vão se revelar, vai ser ali, naquela hora, deixaram de segui-lo. Tanto é que Pedro e os demais se veem rendidos, né? A resposta deles mostra que eles, mesmo sendo alvo de um discurso tão duro, sabiam que era a pura verdade. Assim, eu interpreto esse texto. Legal. Se me permite, esse divisor do texto aqui não ficou muito bom. Captar aqui nesse texto, pegar aqui, por exemplo, as reações emocionais de Jesus, pensando nessa divisão, vamos dizer assim, e as causas dessa reação, com esse texto aqui de João 6, né, os versos que você pediu, 61 e 62, ficou difícil, assim, pelo menos, ficou difícil para mim ler o texto e encaixar dentro desses dois parâmetros, assim, reações emocionais e causas dessa reação. Porque, para mim, não aparece muito clara a causa. E quando eu penso nas reações emocionais, eu até penso realmente na indignação, se for classificar dessa forma, né? Então, eu fiquei meio confusa de fazer esses dois, né? Pensar nesses textos, ler esses textos com essas duas linhas, assim, de reações emocionais de Jesus e causas dessa reação. Mas, assim, eu concordo com o que o Marcos falou, e, claro, que com os demais também, mas, principalmente, para mim, o Marcos, ele trouxe mais clareza dentro da explanação dele, da explicação dele, porque eu vejo assim mesmo, que Jesus ele chegou num ponto que ele já estava ali bem popular, e que ele tinha muitas pessoas ali ouvindo ele, e ele tinha realmente uma missão a cumprir, e era dura para ele, né? E chegou um período em que as pessoas teriam que fazer realmente assim parar para pensar que o reino de Deus não era só de coisas, de milagres, vamos dizer assim, de milagres, de realizações, de suprimento de necessidades pontuais ou imediatas, mas o reino de Deus era muito além disso, muito além disso.
E quando ele diz assim, quando ele chega no ponto de dizer, olha, o reino de Deus é assim, então cabia aquelas pessoas fazer uma escolha, né? Porque ele não estava ali para suprir necessidades, mas ele estava ali para cumprir realmente uma missão, né? E essa missão, e a partir do momento que ele coloca, vamos dizer assim, o preço, vamos dizer assim, da responsabilidade, porque para mim tudo que ele estava falando ali, ele chamou a responsabilidade verdadeiramente daquele que iria segui-lo. E aí estava à disposição daqueles querer seguir ele ou não. E tipo, se vocês querem me seguir, será assim. E dispostos, inclusive, a morrer, se for o caso. Ou me negar também. Mas aí vocês têm que estar cientes da escolha que vocês estão fazendo em permanecer do meu lado, em permanecer comigo. Se querem, vamos. Se não quer, olha, faça a sua escolha. Eu vou seguir. Colocando assim, né, em palavras, em coisas bem práticas, assim. Então, eu penso que é isso. As pessoas tinham que pensar o que ele escolher o que eles queriam fazer dali por diante. Porque aquele... Né, ele não estava ali só para... Ele não estava ali para satisfazer as necessidades daquelas pessoas. Ok. Joia. Legal. Então, ainda que talvez tenha sido um pouco difícil, né? A causa da reação e reação, eu tentei escrever alguma coisa, pelo menos que nos ajudasse como eu disse, a reagir, né, a aprender com Jesus e reagir conforme ele reagiu, né? Então, o propósito desse exercício, ele é bem simplesinho, né? E eu tentei, assim, escrever, né, alguma coisa que nos ajudasse, né? Então, para eu entender a reação de Jesus, eu preciso entender a causa da reação. Por isso essa pergunta, né? A causa é qual é o contexto em que foi escrito, né? Para que eu possa aprender a questão da reação de Jesus, né? Então, por exemplo, junto com vocês aí, né? Com uma palavra diferente, o que vocês falaram, no versículo 67, eu coloquei confrontação, né? Que está dentro do que vocês compartilharam aí, né? Então, o Senhor, né, confronta, né? Confrontou os discípulos, tipo, você vai embora também? Você vai acompanhar os demais ou vão ficar comigo? Né? Então, nós, dentro do que vocês já compartilharam, né? A Jandira usou a palavra de sermos assertivos, né? Você usou outra expressão de dizer, olha, vão continuar ou não vão? Né? Vão escolher o certo ou não vão? Né? Então, eu estou falando isso porque ao longo da caminhada que a gente tem com Cristo, a gente vai, de alguma maneira, em alguns momentos, né, enfrentar, né, algo semelhante, né, de tipo, se nós entendemos que este é o caminho, né, que esta é a vontade de Deus, a gente vai andar com pessoas que querem esse mesmo objetivo. Senão é difícil andar com pessoas que não têm esse mesmo objetivo. Né? Então, nós temos que, muitas vezes, confrontar, né? Ou sermos confrontados. Né? Temos que ser assertivos, né? Temos que ser corajosos. Né? Enfim, as palavras que vocês usaram aí, mas dentro dessa ideia, né? De que a minha reação emocional, né? Diante, por exemplo, quando eu percebo que não tem pessoas que querem caminhar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, qual é a minha reação emocional? Né? A de Jesus foi, né, essa chamada, assim, né, usando palavras mais simples, né, tipo, e aí, vocês vão escolher o certo ou vão escolher o errado? Vocês vão continuar sendo fiéis ou vão negar? Né? Vocês vão ser firmes no propósito ou vão abrir mão do propósito? Enfim, tudo que vocês colocaram é uma reação emocional,
né, uma reação minha, né? Então, por exemplo, quando eu vejo que a gente fala, né, compartilha com tipo alguma pessoa e a pessoa não muda, não reage, não caminha dentro do mesmo propósito, aquilo que a Bíblia diz. Chega uma hora que você fala assim, bom, você vai escolher então o errado, então siga em frente, né? Chega uma hora que, apesar de toda a confrontação, a pessoa escolhe o lado errado, alguma coisa assim, né? Então, acho que é uma reação, né? Eu estou colocando aqui uma reação emocional, né? Mas é uma reação que eu tenho que aprender com Jesus Cristo, né? No caso aqui, ele está no final do ministério, está pertinho da última semana dele, né? Então, aqueles que estavam com ele foram desafiados, confrontados, alertados, né? Foram colocados diante de uma realidade de escolha, né? De continuidade. Enfim, eu acho que são reações que a gente, ao longo da caminhada com Cristo, a gente tem que identificar, porque não é só, sabe, não é só alegria, não é só, enfim, só coisas boas. A gente enfrenta, né, dificuldades de relacionamento e que esses relacionamentos, eles há componentes emocionais, há componentes da nossa natureza que precisam ser trabalhados pela palavra, né? E aí, para eu aprender, eu preciso olhar para a Bíblia, preciso olhar para personagens bíblicos e muito mais especialmente, como é o nosso caso aqui, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, acho que isso, para mim, particularmente, é muito importante eu aprender para que eu possa reagir de acordo com o Senhor da minha vida, né? Então, por isso que eu fiz essas perguntas aqui para vocês, e novamente, tá? Deixa eu destacar, eu preciso destacar isso aí, tá? São textos que eu coloquei aqui, né? E que a identificação da reação pode ser diferente sua para minha, tá bom? Enfim, eu acho que é legal a gente ter essa abertura aí para entender. Muito bem, vamos lá para o capítulo 7, versículos 8 e depois o 12 e 27. Por exemplo, subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Vai para o capítulo 12, versículo 27. Acho que não é isso, não. Eu falei errado aí. 12. Isso, 12, 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Eu coloquei, Jesus se sentiu angustiado, por causa de que ele sabia que a morte estava esperando, né? Tá vendo como é legal? Eu gosto disso, né? O Marcos enxergou uma faceta, uma característica do momento de Jesus. Eu enxerguei outro. Legal. Que mais? Vocês estão me ouvindo ou eu estou no mudo? Não estou no mudo, não. Quem enxergou outra coisa? Firmeza de propósito, de novo. Foi o mesmo que eu coloquei. A minha palavra foi determinação. Para mim, uma das reações de Jesus nesse momento foi medo.
Ele teve medo. Embora ele sabendo que ele precisava passar por aquilo, né? E ele estava destinado a passar. Só que ele teve medo. Por isso ele pediu, por isso ele pediu a Deus, ao Pai, se fosse possível, né? Embora ele sabendo que veio para esta hora, se possível, o passe daquela hora. Porque ele tinha o seu lado humano. Daí a angústia, como o Marcos falou. Legal. Então, diante daquilo que vem pela frente, vamos juntar as duas coisas, né? As três, né? Vou usar a palavra do medo também, como a Val colocou. A despeito, né, de angústia, de medo, né, pela questão do que vem pela frente, vamos trazer para nós, né? Muitas vezes não, quase sempre, né? Eu não sei o que me espera, né? A angústia por conta de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus, tá? A despeito desta possível angústia, né? Possível apreensão, né? Do que nos espera, né? Eu preciso juntar com a reação de Jesus, né? De que houve uma determinação, uma firmeza no propósito. Então, nós precisamos juntar as duas reações de tal maneira que, né, a angústia não me impeça, né? O medo não seja para mim um obstáculo de fuga, né? Apesar dessas coisas, eu preciso continuar determinado, firme, né, em fazer aquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, né? Então, vamos juntar as duas coisas. A despeito de eu fazer a vontade de Deus, a firmeza não vai me livrar de uma angústia, de momentos difíceis, né? Eles vão acontecer, mas eles não podem me impedir, né? Eu preciso continuar com a minha firmeza naquilo que eu entendo que Deus me chamou, né? Então, as duas reações, elas se misturam nesse caso específico aqui, né? Eu não posso me deixar abater, né, por conta das angústias do ministério, das angústias da obra, né? O Senhor nunca falou que ia ser fácil, né? Então, essas reações, elas precisam ser enxergadas nitidamente, né? Para que a gente olhe para a vida de Jesus, né? E entenda, né? Como vocês falaram, né? Ele ficou angustiado, né? Mas em nenhum momento, né, ele abriu mão do propósito que ele tinha no coração, né? E lembrando, vocês estão falando bastante, né, a questão da humanidade do Senhor. Por isso que eu estou destacando essas questões das reações dele, né, olhando para esta questão da humanidade do Senhor, né? Então, essas questões humanas, né, é o que eu preciso aprender, porque eu sei que ele era 100% homem, sem pecado, sim, mas 100% homem, né? Então, essas reações que ele deixou revelado para nós, eu preciso aplicar para a minha vida, né? Então, daí, novamente, o exercício. Então, essa angústia que ele tinha, né, toda a aflição que ele viveu, né, não diminuiu, né, a obediência dele à vontade do Pai, né, a submissão, né, ao próprio tempo perfeito de Deus, como ele fala no capítulo 7, né? Ele fala, vocês vão subir, mas eu não vou ainda, né? Porque o meu tempo não está cumprido. Entender este kairós de Deus, né? O tempo
de Deus, né, na nossa vida, né? A gente poderia aplicar isso ou implicar de várias maneiras para nós, né? A gente entender, né, de que há algumas situações na nossa vida, há algumas realidades que eu preciso entender assim, o tempo perfeito, né? O kairós de Deus ainda não chegou, né? E quando eu compreendo isso, traz paz ao coração, né? Por quê? Porque existe o kairós, não é apenas o cronos, né? Não é apenas o tempo, mas aquele tempo perfeito para algumas coisas, né? De Deus na minha vida. Eu acho que quando a gente entende um pouco isso, eu aplico a algumas situações da nossa vida que precisa tanto que eu entenda essa reação de Jesus aqui. Olha, o meu tempo não está cumprido, o tempo do meu pai vai chegar exatamente, e ele sabia disso. Então, acho que é legal a gente pensar desta maneira no nosso dia a dia. Muito bem, vou continuar. Capítulo 8, versículo 1. Quero ver qual vai ser de vocês. Pastor? Jesus, entretanto... Oi, perdão. Não, pode ler, pastor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Pastor, Quero ver qual vai ser a reação de vocês. Agora eu vou usar as palavras da Jandira. Fale. Eu vou usar a fixeza do propósito. Porque enquanto os pais estavam, a multidão estava dividida, né? Os fariseus, os sabanos, aquela coisa toda, aquele burburinho lá, ele tirou e foi orar, né? E foi orar. Então, é a firmeza do propósito. Continuou para o alvo, seguindo aquilo que ele já sabia, né? Legal. Eu gosto desse exercício, especialmente por isso, né? A graça de Deus é tão rica que a gente enxerga coisas diferentes, né? E todas dentro do mesmo propósito, né? Dentro da mesma realidade, né? Eu já enxerguei outra coisa, né? Eu enxerguei outra realidade aqui, mas antes de eu falar, eu quero ouvir vocês. Quem mais? Quem não falou ainda? Fernando não falou, Márcia está quieta hoje, a Dini também. Ô Dini, fala com a gente aí. Mais ninguém. Eu quero ouvir vocês, porque este não é um exercício assim, tipo, isto é certo, isto é errado, tá bom? É mesmo enxergar, né, a reação do Senhor em cada momento, né? Estamos falando da vida de Cristo, então eu preciso aprender com ele. Então eu vou falar aqui a questão da solicitude, né? A necessidade de ouvir, de ficar quieto, de parar de ouvir um monte de vozes. E se Jesus, né, propõe isso para a própria vida humana dele, que dirá nós, né? Então, eu penso que nesse momento assim que a gente está vendo que o inverno está chegando, ou a gente já está no inverno, é bem interessante a gente ficar quieto e ouvir Deus, ir para um lugar assim, e ficar ouvindo Deus. Legal. Quem mais? Alguém quer acrescentar? Eu vejo assim, né? Quando você olha para a vida de Cristo e para as reações dele, e trazendo aí essa... Lembra quando a gente tem um encontro, né, com Jesus, conhece a palavra, tem um encontro com Jesus, e essa palavra
e esse encontro com Jesus vai contra tudo que aprendemos, ou quase tudo, e com a nossa vida, principalmente familiar, às vezes, e que para você continuar na escolha que você fez, você tem que compreender o propósito e ser muito determinado, ter muita determinação, porque há uma reação, em primeiro lugar, da nossa casa, da nossa família, por me referir àquele que não nasceu no evangélico, claro. Então, você tem que ter muita determinação para continuar firme nesse propósito, de seguir a Cristo, não dando mais, aliás, fechando os ouvidos, realmente para as vozes ao seu redor, as vozes externas, né? Porque tudo que você acredita vai contra o que você, todos estão ali, né? Em que você está inserido, vamos dizer assim, né? Agora você tem uma outra visão, você tem um propósito, você tem a compreensão de onde você veio, onde você está e para onde você quer ir, você sabe que tem que ser muito determinado para continuar firme no propósito de seguir a Cristo, né? E renunciar principalmente tudo que você era, né? Se basear em continuar. Então, acho que esse vamos dizer assim, está dentro desse contexto, assim, dessa palavra, sabe? Essa determinação, esse propósito, esse objetivo, e ser férreo e surdo para tudo que está em seu entorno. Ok. Legal. Eu coloquei alguma coisa semelhante, né? Deixa eu só destacar uma questão importante, né? Para eu entender a reação, é importante eu entender a causa da reação. Tá? Então, eu tenho que olhar para... Primeiro, eu escrevo assim, qual foi a causa da reação? Aí eu entendo, né, o que Jesus colocou, é para entender o contexto. Então, por exemplo, só para exemplificar, neste que eu coloquei aqui, né, a própria rejeição e a oposição que Jesus vinha sofrendo, né, no final do capítulo 7, e aí depois do versículo 8, por isso eu coloquei, ele, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Eu coloquei alguma coisa semelhante a Jandira, né, a necessidade de reanimar o coração a sós com Deus. Esta foi a minha identificação, né? Então, apesar da oposição, apesar de toda a rejeição, tudo aquilo que ele estaria passando, nestes momentos, né, o Senhor também escolhe ter um tempo a sós com Deus, a solitude, né, a necessidade de reanimar o coração com o Senhor. Legal, tá vendo como tem algumas interpretações, algumas aplicações para a nossa vida, né? Falar com o pai, né? Falar com o pai, porque às vezes, até no nosso lar mesmo, a gente encontra coisas assim, passa por coisas que a gente fica assim, ou só conhecedores da palavra. No momento que a gente se ansia, vai buscar a presença de Deus, vai orar, a gente sente o alívio, o conforto e força para superar aquela situação. É interessante quando a gente fala dessas coisas, né, que às vezes nós temos uma situação diante da gente, né, seja no lar, seja em qualquer outra área, né, seja no trabalho, qualquer que seja a situação, e quando nós estamos diante dessa realidade, a gente dizer assim, eu vou parar, que eu vou orar, né, eu vou buscar a Deus, né? Para algumas pessoas isso é uma atitude assim, você não quer encarar a situação, não quer resolver o problema, né? Quando, na verdade, eu vou resolver o problema, né? Eu vou buscar aquele que pode, né, ou dar a direção, ou até mesmo agir aonde precisa para que a gente resolva a situação. Então, eu acho legal a gente entender, né, de que orar é realmente resolver o problema, né? Orar é tomar uma atitude, né? A gente, às vezes, não faz isso. A gente acha que quando tem um problema para resolver, eu vou lá e resolvo, né?
e a gente muitas vezes, né, não resolve, né, porque a gente acha, né, de que orar não deveria acontecer. Então, eu gosto muito das algumas palavras da Bíblia, né? Então, fala, Jesus, entretanto, significa dizer, a despeito disso tudo, né, ele foi conversar com o Pai, ele foi orar, né, e a gente deveria, né, nós todos deveríamos trabalhar mais de joelhos, né? Devemos fazer muito mais essas questões. Muito legal, muito bom. Vou continuar. 8h44. Pastor. Oi, diga, Dira. Então, só para escrever a frase que o senhor falou aqui, orar não é fugir do problema, mas ir ao encontro da solução. Acho que foi, eu não lembro o que eu falei exatamente, mas foi alguma coisa disso. Eu entendo assim, Dira, não sei qual foi as palavras que eu usei, porque o que eu estou falando não está escrito, né? Eu estou só falando. Ok. Mas é isso mesmo que eu creio. Muito bem. Alguém quer falar? Eu posso ir para o 8h44. Um versículo conhecido nosso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Para não isolar o versículo, né, tem que entender, né, o que acontece aqui, qual é a causa da reação. É a própria incredulidade dos judeus, né? Então, por conta dessa incredulidade, qual foi a reação de Jesus? E aí, cadê vocês? Ela não quer falar. Ela falou que Jesus é só madeirada. Eu enxerguei aqui, né, severidade, repreensão. Tem hora que tem que ser duro. O Senhor aqui não usou meias palavras, não. Diante da incredulidade, ele falou assim, rapaz, vocês são do diabo, meu. O Senhor foi direto e reto, né? Ou, como diz a teóloga Rosa, deu uma madeirada aqui nos caras, né? Mas ele foi severo, franco, né? E repreendeu, porque tem momentos, querido, você não tem como passar a mão na cabeça, sabe? Tem horas que a pessoa tem que ouvir, né, esta repreensão dura, severa, né? Às vezes nós esquecemos da própria questão da severidade de Deus, né? A gente sempre quer mais enxergar a questão do amor, da bondade, claro, né? Mas o Senhor é severo, né? Então, acho que novamente, diante da incredulidade dos judeus, qual é a causa da reação? Né? É a incredulidade. Então, o Senhor fala para ele, vocês são do diabo. Tá? Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, Jesus falou. Então, você não é de Deus, cara. Você é do diabo. Né? E a gente, às vezes, tem medo de agir assim. Né? Então, novamente, eu estou olhando para a realidade de Jesus, né? E eu creio que há situações que a gente tem que ser duro, assim, sabe? Repreender duramente algumas situações, algumas pessoas
em que alguns precisam dessa severidade. Olha, o que você está fazendo, tá, não é de Deus. A maneira que você está pensando não é de Deus. Tá? Essa semana, alguma pessoa fala assim, o que você está plantando, você vai colher algo muito triste e sério. Preste atenção. Tá? Você não está num terreno neutro. Você está num terreno que você está plantando e depois não venha chorar lá na frente. Porque a Bíblia diz isso para você. Então, tem momentos, querido, tem que ser severo, duro, franco. Franco nessa questão assim, estou usando a expressão de Jesus, olha, sem meias palavras, sabe? Sem meias palavras. Olha, vocês são do diabo. Ele foi no cerne da questão. Porque se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Tá? Então, se você não é de Deus, de quem você é? Só tem dois. Né? Ou é de Deus ou não é de Deus. Né? E se eu não sou de Deus, eu sou do diabo. Não tem uma terceira opção. Né? Então, eu acho que há momentos, né, que essa severidade é uma reação nossa, tá? Eu acho que há momentos que uma severidade da nossa parte se faz necessária, tá? Sempre, claro, uma severidade bíblica, né? Com expressões bíblicas, né? Não uma ideia, não um achômetro, mas aquilo que a Bíblia diz. Eu acho que isso é importante. Muito bem, vou seguir, tá? Senão a gente não termina. Sabe que a gente consegue terminar? São 11h20 já. 10h24 a 30. Esse talvez seja um texto maior, não sei como é que vocês vão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Talvez aqui não dá para... Bom, enfim, eu coloquei uma reação, né? Mas não sei se vocês enxergam mais que uma, ou, enfim, quero ouvir vocês. Qual seria a reação de Jesus aqui? Então, diante do questionamento, tá? Novamente, eu tenho que entender a causa, né? Até quando o Senhor vai deixar nossa mente em suspenso? Se você é o Cristo, dize francamente. É um questionamento messiânico aqui dos judeus. Este é o ambiente da reação. Então, esse texto aqui, eu entendo que eles estavam querendo realmente achar um motivo para o julgamento. Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa e incriminasse ele mesmo. Mas ele não incrimina nesse texto, né? Então, eu li desse jeito, mas não tem uma palavra não, cara. Eu vou falar uma palavra horrível para pensar que é Jesus. Mas já que não tem certo e errado, né? Exatamente. É como se Jesus tivesse sido indiferente já ao que eles estavam falando, porque não valia mais a pena, sabe?
Eu já falei, vocês já sabem, já conheço a intenção do coração de vocês. Já deu. Agora já tô indo em frente e vocês ficaram para trás. Aí já é esse momento para mim. E como se ele tivesse sido indiferente àquele ataque, não indiferente às pessoas, até porque ele respondeu, mas indiferente à armadilha, à armação, aquele diálogo que não vai dar em nada, sabe? Assim, eu não sei, é isso, eu não sei se indiferença é a palavra, mas assim, eu não quero brigar mais essa batalha. Essa batalha eu não vou brigar. Eu estou brigando por outra batalha. Sabe aquela frase que a gente deve escolher as nossas batalhas? Aqui é como se Jesus dissesse, não, a minha batalha não é essa, já foi. Mas eu não sei se é indiferença a palavra. É estranho falar, né, que Jesus foi indiferente. Mas não às pessoas, mas a essa batalha, a essa briguinha. Gostei. Legal, eu não tinha enxergado isso, não. Achei joia. Gostei. Mais alguém? Legal, muito bom. Eu acho que é uma aplicação muito joia que você coloca, Dira. Né? Essas realidades, muitas vezes você fica brigando uma batalha que não é de Deus, né? E aí fica dando, como a gente diz, murro em ponta de faca, né? E não vale a pena. Eu acho que há momentos em que a gente não é indiferente, né, como você falou, indiferente às pessoas, né, mas aquela batalha não deve ser travada, né, porque não vai levar a lugar nenhum. Na verdade, vai levar você para longe do propósito de Deus quando você fica lutando batalhas que não são do Senhor, né. Gostei, achei joia. Indiferença. Não é, parece estranho mesmo, né, Jesus indiferente, né, ele nunca é, né, indiferente às pessoas, né. Mas eu também enxergo aqui essa questão assim, tipo, eu já falei para vocês, né? E vocês não creram, né? Então, bola para frente. Tipo assim, né? Eu vou trabalhar com quem quer ouvir, eu vou falar para quem quer ouvir, porque quem já ouviu talvez um outro momento, mas esse momento agora a gente abre mão muitas vezes. Joia. Que mais? Mais alguém? Enxergou outra coisa? Eu vejo diferente. Opa. O que vai falar? Você vê diferente ou indiferente? Não, diferente do que foi falado aí, né? Eu vejo que toda a vida de Cristo, ele nunca precisou provar que ele era. Ele nunca falou assim, eu sou Jesus, assim, com aquela imposição de que ele é Deus, Filho de Deus, né? Ele sempre, tanto que quando pergunta, ele nunca fala assim, diretamente assim, né, querendo provar quem ele é. Ele sempre fala, ele sempre joga alguma frase falando, tu sabes, e essas coisas assim. Né? Então eu vejo na vida de Jesus que a gente devia se espelhar, que a gente não precisa provar nada para ninguém se a gente é ou não é. Basta a gente fazer. Tem muita gente que se acha, às vezes, até com mais poder que Cristo. Né? Eu faço, eu prego, eu revelo, eu vou lá, eu volto aqui, achando que isso vai demonstrar para as pessoas quem ele é, né? E sempre quando eu vejo o santo é muito forte, eu sempre acho que tem uma fraqueza aí envolvida nisso tudo. E no final das contas, o santo sempre cai, né? Porque às vezes a pessoa quer mostrar tanto que o dia que não é, não consegue suportar. Sabe aquela pessoa que você acha muito sem pecado e o dia que peca cai? E qualquer coisinha, estou fora da igreja, qualquer coisinha, eu não vou mais para a igreja, eu não aguento mais, sabe? Passa por uma luta, dá vontade de desistir. Mas desistir do quê? Por que a igreja e Deus sempre é a primeira opção? E eu sempre vejo assim, a pessoa quando chega para mim assim, eu estou a ponto de desistir. Mas sim, você quer desistir do quê? De Cristo? Sim, ele fez o quê para você? Não é verdade? Então, eu vejo que Jesus ele nunca prova, não precisa provar, nunca tentou provar quem ele realmente era. Ele sempre demonstrou o que era. E eu vejo assim, não digo indiferente, mas ele sempre jogou para as pessoas que ela tem que decidir se ele é Cristo ou não. Não ele tem que provar. Deu para entender mais ou menos a minha... Sim. Digo minha visão, acho que cada um tem a sua visão, né? Então, não estou discordando com quem falou desse jeito, entendeu? Sim, claro. Por isso que eu falei que aqui não é certo ou errado, né? É a visão que a pessoa tem da reação de Jesus.
Desde que a gente não seja herege, né? Desde o quê? Que a gente não seja herege, né? Ah, é verdade. Mas alguém enxergou diferente? Eles estavam ali resistentes, né? Sem acreditar. E parece que as palavras entravam um lado e saía pelo outro. Mas Jesus ainda assim demonstrou amor quando falou no 30, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer eternamente ninguém, né? Arrebaterá da mão dele. Maravilhoso o amor de Jesus, e que faz hoje por cada um de nós. E quantas vezes nós estamos agindo como esses, né? Conhecemos a palavra, sabemos tudo direito que Jesus passou por nós, e estamos agindo assim como esses. Jesus está com o amor dele ali, pronto para nos ajudar, nos orientar e nos exortando a prosseguir. Abre só um pouquinho. Tá aberto. É aquela Muito coisa, bom. né? Eu gostei do que a Lúcia falou, porque às vezes tem líderes, principalmente, né? A liderança, muitas vezes, cai nessa armadilha, né? De, tipo, é como se ele dissesse para ele, sempre que você contesta alguma coisa, ou você tem uma opinião contrária, né? Às vezes, algumas observações que eu digo que a ovelha, né, faz no dia a dia, no caminhar, ou ela absorve de uma forma diferente, ela vai muitas vezes só dialogar com o líder, né, ou colocar para ele num diálogo e tal, ou numa troca, ou sei lá, foi a compreensão que ela teve, né, de determinado estudo, coisa assim, e o líder sempre tem aquela posição, né, de se sobrepor, né, no conhecimento, na autoridade e tal, quer dizer, ou seja, a armadilha de eu não erro nunca, né, o que sabe, tipo assim, aqui a gente não erra, se você não se encaixa, o problema é você. Procure um lugar que você se adeque, porque nós não erramos, né? A igreja muitas vezes tem essa postura. Ok, tá vendo só como várias visões, né, várias implicações de um texto. Esse aqui é um texto maior, né? Mas, enfim. Vamos para o 32? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Maravilhoso. Aí eu vou falar palavras igual da Jandira, né? Enxergar isso aqui na pessoa de Jesus, eu enxerguei uma aqui. Vocês enxergam alguma reação nele aqui? Eu vou tentar falar de um jeito bonito. Ele usou aqui da estratégia de uma pergunta retórica para fazer eles pensarem. Tá bom. Joia, eu vou ser menos teológico você, que nem uma pergunta retórica. Que é uma estratégia, né, muito interessante de Jesus, essa questão de fazer perguntas. É um exercício assim, muito rico para nós, né? Nos diálogos, né? Nos diálogos, até mesmo se a gente está no aconselhamento, ou em qualquer situação, até de evangelização, a gente fazer perguntas e as pessoas pensarem, né? Precisarem pensar para responder, não colocar já a resposta, né?
Então, acho que eu estou forçando um pouquinho a barra, mas eu acho que me lembrou isso também, né? De Jesus sempre fazer perguntas e ser um bom ouvinte, né? Aquela questão da escuta, que às vezes a gente não é, né? Eu vou falar por mim mesma, eu não sou uma boa pessoa de escuta, e como é importante no relacionamento, no ministério, você ser alguém de escutar, né? Então, fazer perguntas promove a oportunidade de escutar mais. Legal. E da Realmente pessoa isso é muito importante. É verdade, né? Forçar as pessoas a pensarem, né? E não dar a resposta pronta. Acho que isso é muito jóia, muito legal. Mas eu coloquei outra aqui, né? Eu já fui mais... Alguém enxergou outra? É tipo assim, né? Você vai falar alguma coisa com o pastor, né? Primeiro o pastor joga uma pergunta para você, para entender qual é a sua pergunta, sabe? Ele não te responde assim, tipo assim, pastor, isso, ele, peraí. Aí ele vem com uma pergunta antes da resposta. Eu falo assim, esse pastor aí está querendo pescar alguma coisa aqui. É uma forma de sondar a ovelha para saber como a ovelha pensa. Eu acho que Jesus, acho que primeiro ele jogou essa pergunta aqui para entender o coração e a mente daqueles que estavam ali, antes dele responder alguma coisa. E pastor, acho que o pastor estuda um pouquinho essa parte aqui, quando você vai querer questionar ele, primeiro ele faz isso. Sim, mas e aí, assim. Ele fala, mas peraí, eu perguntei, eu não quero uma pergunta, eu quero uma resposta. Sabe, tipo assim, sim, mas quem perguntou fui eu. Ok. Né, a gente responde com pergunta, né? Isso, acho que Jesus fez isso, né? Acho que ele, antes dele responder qualquer coisa, ele perguntou primeiro. Ele sempre fez isso, né? Ele sempre... Ele usava essa estratégia também. É verdade. Mas eu escrevi outra. É lógico. Ó, eu escrevi... é que eu fico muito à vontade de escrever, porque da parte de Jesus, tudo é santo, tudo é perfeito. Né? Mas eu escrevi aqui que ele usou de ironia. Mas é que nem eu disse agora, foi tipo uma ironia, né? Quando eu falo ele fez uma... Só que ele foi, tipo assim, né? Olha, eu tenho feito muita coisa boa. Por qual coisa boa você me apedreja? Né? Se fosse uma coisa... O normal seria apedrejar por uma coisa ruim, né? Então ele fala, eu tenho mostrado muitas boas obras. Por qual delas você me apedreja? Né? Então, forçando... Claro, aí juntando tudo que vocês falaram, né? Forçando as pessoas a perceberem que, né, estavam sendo desobedientes, estavam reagindo de maneira errada, estavam identificando, né, ou deixando de identificar o Senhor, quem ele era realmente, porque essa reação aqui é por conta do que ele fala no versículo 30. Ele fala, eu e o Pai somos um. Então ele fala, olha, eu sou Deus. Aí eles pegam em pedra. Pegam em pedra para tirar por conta da declaração de Jesus. Aí o Senhor amplia, né, e faz perguntas, né? Por qual delas que vocês me apedrejam? Por qual boa obra eu estou sendo acusado, né? Então, acho que essas questões que vocês levantaram, né? Perguntas retóricas, né? É muito legal você ensinar as pessoas, né? Forçando-as a pensarem, né? Em vez de dar o produto pronto, né? Já a resposta, né? Força a pensar, né? Força a avaliar a situação, né? A estratégia de ensinar alguém através de perguntas, né? Então, quando a pessoa pergunta alguma coisa, né? Há uma estratégia, tá? A estratégia de você responder com alguma pergunta que força a pessoa a pensar, tá? Isso é uma estratégia, não pode ser sempre assim, né? Porque quando você sempre responde com uma pergunta, você também está dizendo que você não sabe nada, né? Então, tem que ser uma estratégia. Há momentos para isso e há momentos que não. Há momentos em que
a resposta é direta e reta, como nós vimos ali, né? Antes, a questão da severidade. Tem hora que a gente fala assim, olha, é assim que a Bíblia diz, e não pode dar chance para meio termo ou coisa do gênero. E tudo envolto, como a irmã Lúcia falou aí, né? Tudo isso sempre envolto em muito amor, em muita compaixão pelas pessoas, como vai ter lá na frente. Lá na frente eu coloco mais algumas, mas aí eu queria deixar para nós terminarmos, já são 11h40, sobraram aí 1, 2, 3, 4, 5 textos, tá? Então, eu queria ver se a gente fazia isso sozinhos aí em casa, e aí semana que vem a gente compartilha. Eu acho que deu para entender, né, como é que o exercício é feito. Então, eu queria que a gente olhasse primeiro o contexto, a causa da reação, para depois identificar a reação a partir daquilo que estava acontecendo com Jesus. E sempre, né, novamente, né, essas questões elas precisam ter implicações para a minha vida, tá? Sempre quando você fizer, tenta, ainda que mentalmente, né, tenta aplicar, tenta colocar uma prática para você, ou até escreva, né, porque é muito pessoal, escreva, não precisa compartilhar se você não quiser, mas coloque alguma coisa que vai fazer parte da tua vida a partir daquilo que você identificou com Jesus, né? Então, algumas coisas que vocês falaram aí têm implicações práticas para o nosso dia a dia, para tudo que acontece conosco. Então, é importante a gente escrever. Escreva o que você aprendeu e coloque como um propósito, né, que isso vai ser parte agora da minha vida, ou vai continuar sendo, né, de repente já é assim que você vive, mas o meu propósito é identificar como que Jesus reagia diante de situações, né, para que eu possa viver desse jeito, né? Então, este é o propósito deste pequeno exercício aí. Tá bom? Então, sobraram aí 5 passagens e eu queria continuar aí, se você puder. Depois a gente vai falar semana que vem dos últimos dias, da última semana. E é na página 41, se vocês puderem aí pegar na página 41. E 42, tem exercícios para nós fazermos. Vejam se vocês conseguem fazer para a gente fechar a semana que vem. 41 e 42, eu coloquei assim, quais foram as ilegalidades no julgamento de Jesus, a partir das passagens que estão anteriores. Quais foram as 7 frases de Jesus Cristo quando ele estava na cruz? E depois, na página 42, tentem descobrir quais foram as testemunhas oculares na ressurreição de Jesus. Tá bom? E a última aí é qual o valor da ressurreição para você, para a tua vida. Vamos ver até onde vocês conseguem chegar nessa semana e a gente fecha a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Então tem bastante coisa para fazer aí, tá? Ok. Espero que semana que vem feche. Não fecha o quê? Não entendi. Estudo. Não, mas a gente já começar outra. Porque quando é muito rápido assim, é pouco diálogo, né? Vê, hoje foi bastante, ficou gostoso quando tem bastante, né, retórica, né? Aí quando o estudo é muito rápido, exercício é bom. Porque quando termina muito... Eu já estou preparando, na verdade, pensando, né? E aí eu vou deixar novamente o desafio aí, que foi bem jóia, quando vocês compartilharam. Se vocês tiverem
tiverem no coração aí algum tema para a gente estudar, passa para mim, escreve lá no meu privado, para eu poder já desenvolver a apostila e entregar para vocês, tá bom? Se for alguma coisa um pouco mais que está aí no coração, dá para eu, em 2 semanas, entregar a apostilinha pronta para vocês, fica mais fácil. Tá joia? Então tá bom, queridos. Obrigado por estarmos juntos. Hoje, se Deus permitir, estamos na igreja à noite, temos ceia. Que Deus abençoe a tarde de vocês e possa nos levar à igreja nessa noite. Beijo no coração de todos. Até mais tarde, se Deus assim nos permitir. Bom domingo a todos. Tchau, beijo. Tchau, Deus abençoe.